janelas, pálido de espanto. Olha aí, hoje com o tema alcoolismo, armadilhas das drogas. Então estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp com esse tema, alcoolismo, armadilhas das drogas. Bom, você que não me conhece, eu sou o Dr. André Kepp, sou psicanalista, psicólogo, sou doutor em psicologia social pela USP, mestre em psicossomática pela PUC e especializado em transdisciplinaridade. O que é isso? É a possibilidade de estudarmos várias disciplinas, mas hoje temos um tema prático para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, para você prestar muita atenção, para você e para os seus amigos, amigas e tudo mais, né? Que é o seguinte, então, alcoolismo, armadilhas das drogas. Bom, então vamos falar sobre bebidas alcoólicas, porque poucos esclarecem, né? Aliás, quando existe alguma propaganda de bebida alcoólica, né, que você sabe que tem na televisão, eles no final colocam bebam com moderação, beba com moderação. Mas ninguém sabe o que é beber com moderação. Então ninguém sabe o que é beber com moderação, portanto, tanto faz colocar essa frase como não colocar. Porque uns acham, não, eu bebo pouco, olha aí, 8 garrafinhas, é pouco. Outro está com 20 garrafinhas e diz assim, não, é pouco. Então ninguém sabe o que é beber com moderação. Então vamos esclarecer o que é isso, né? Então já vamos para a primeira armadilha. Então estamos falando sobre as armadilhas das drogas, né? E das bebidas alcoólicas. Primeira armadilha. Você precisa saber a diferença entre beber socialmente, beber com moderação e beber demais. Se você não sabe a diferença, não, mas olha aí, não, 8 latinhas tá bom. Não, eu peguei um engradado, tinha 8, tá ótimo. Mas qual é o limite? Se você não sabe, você acha que o que você bebeu é pouco, né? Porque hoje, quando você vai na praia, olha a diferença de comportamento. Antes, você ia na praia, as pessoas saíam dos prédios, né, indo para a praia, sempre com uma latinha de cerveja. Isso é passado, olha, 2, 3 anos atrás, 4 anos por aí. Hoje o cara sai com aquele, acho que é cooler que chama, acho que é isso, né? Sai com cooler, né? Com um monte, com 2, 3 engradados, né? Gelo e cooler. Escuta, quanto o cara vai beber lá na praia? E às vezes um para cada um, né? Estão 2 amigos, um de um lado, outro do outro, e vão dividir, às vezes um cooler, ou às vezes levam 2. Então, olha, vamos prestar atenção nessa questão de quantidade, porque bebida é uma questão de quantidade. O problema não é beber, porque se você sabe beber socialmente, se você sabe beber com moderação, não tem problema. O meu objetivo é de saúde, não é um objetivo moral. Olha que feio você está bebendo, não é nada disso, é de saúde. Então, se você souber beber com moderação, se você souber beber socialmente, está tudo certo. Você bebe pouco, o organismo metaboliza aquilo que você bebeu e não vai fazer mal para a sua saúde. Então, eu estou falando como dica para a sua saúde. Então, o que é beber socialmente ou com moderação? É uma regra de 3. É fácil de lembrar porque é uma regra de 3. Então, 3 dias por semana. Não pode ser mais que isso. Mas eu bebo todo dia. Então, já passou de um limite razoável. 3 dias por semana. André, pode ser sexta, sábado, domingo? Claro, tudo bem, não tem problema. E em 3 horas diferentes, aqui é ou, não é mais, é ou, né? Ou 3 doses de destilados, aguardentes e outras bebidas fortes. Dose é 2 dedinhos, tá bom? Então, 3 doses em 3 horas diferentes. Ou 3 latas de cerveja em 3 horas diferentes.
pessoal está bebendo isso, 3 latinhas em 3 horas, é assim que o pessoal está bebendo, dá uma reparada. Ou 3 taças de vinho em 3 horas diferentes. Assim, o que acontece? Seu organismo consegue metabolizar, porque é isso que seu organismo vai conseguir metabolizar, e está tudo certo, não fica circulando na sua corrente sanguínea, não faz mal para o seu sistema digestivo, porque o primeiro sistema que ataca é o sistema digestivo. Depois é que começa a atacar o sistema cardiocirculatório, mas primeiro ataca o sistema digestivo. Então, o que é beber demais? Então, é beber diariamente. Passar desse limite que eu coloquei. E o critério, como eu estou falando, é um critério de saúde, não é um critério moral. Então, uma coisa muito importante, não é que é proibido beber, não é que é censurado beber, nada disso. Outras substâncias, a pessoa pode ter uma série de problemas, né, se consumir, etc. Mas a bebida dá para beber socialmente. O problema é que alguns conseguem e outros não. E a gente nunca sabe. Então tem aquela pessoa que vai lá, toma o seu gole de qualquer bebida alcoólica, etc., bebeu um pouquinho, tá tudo bem, etc. Mas tem aquela outra pessoa que vai no primeiro, vai no segundo, e isso é o que é chamado, né, do alcoolismo. É a pessoa que bebe muito, né, e constantemente. Então aí tem uma série de problemas. Então a primeira armadilha é saber a diferença entre beber socialmente, com moderação, e beber demais, alcoolismo. Bom, estou falando isso porque nós vamos ter em março, olha aí, presta bastante atenção, na Faculdade Trilógica, é um curso de pós-graduação, inclusive, formação de terapeutas para dependentes químicos. Aí muitos me perguntam, mas para que isso, André? Para você ser um agente, para você ser um acompanhante terapêutico, para você ser um cuidador, para você trabalhar em clínicas de recuperação, para você trabalhar em outras instituições. Então, é uma formação para você lidar com essas pessoas, né? Com os dependentes químicos. Então, eu vou te dizer o seguinte, eu vou te dar a dica. Então, na Faculdade Trilógica, o telefone é o 3032 4105. 3032 4105. Se você quiser assistir uma palestra minha, porque eu terminei na semana passada a série, né, A História que Nunca Foi Contada, sobre o meu livro A Origem da Terra. Então, você quer continuar vendo palestras, explicações sobre esse tema? Olha aí, na Consciência Cósmica, teremos na quinta-feira que vem A História que Nunca Foi Contada, Dilúvio. Então, sobre todos os cataclismas, sobre todos os problemas que teve no passado da Terra e que trazem impacto para nós na atualidade. O que aconteceu lá no passado da Terra dá impacto para a gente na atualidade. Então é bom saber o que verdadeiramente aconteceu no passado do nosso planeta. Impacto aonde, André? Impacto no nosso inconsciente coletivo, né? Carl Gustav Jung estudou inconsciente coletivo. Então isso vai trazer impactos na nossa vida, né? Então, os cataclismos, as catástrofes que aconteceram no passado do planeta, tá? Então, o telefone de contato da Consciência Cósmica é o 3287-7022. 3287-7022. E aí você quer adquirir o livro, você solicita em todas as livrarias, né? O livro se chama A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, da editora Madras, né? Tá lá meu nome completo, Marc André Kepp, tá? Marc André Kepp, ok? E aí você pode ter esse livro. Mas André, ainda fui na livraria, disseram que está esgotado. Então entre em contato com a editora, né? Editora Madras, se acontecer isso. Mas você vai nas livrarias e nas livrarias você encontra. Bom, vamos continuar com o nosso tema, né?
qual que é o tema de hoje? Alcoolismo, armadilhas das drogas. Então é o primeiro programa dessa série. Então já falamos da primeira armadilha, né? Então você precisa saber a diferença entre beber socialmente ou com moderação e beber demais. Tá? Já sabe qual a diferença? Opa, já escapou dessa. Bom, segunda armadilha. As propagandas de bebidas alcoólicas, elas são uma armadilha muito grande. Por quê? Você já percebeu que está todo mundo em festa, todo mundo alegre, todos os corpos sarados, né? Pessoal bebendo com alegria, etc, etc, etc. Isso é uma mentira. Por quê? Porque o cara que consegue beber pouco, com moderação, tudo bem. Vai ser só um momento de descontração, bebeu só um pouquinho, conversa com os amigos e fim de papo. Mas e as pessoas que estão bebendo demais? E as pessoas que já estão entrando no alcoolismo? Quantos problemas essas pessoas têm? Então, depois desse momento de festa, vem o seguinte, né? Vem o dia seguinte, inclusive, né? Quando a pessoa se sente mal, né? Então, beber não é só festa, tem seus problemas, né? Problemas familiares. Então você começa a beber demais, você acha que a sua esposa, você acha que seu marido, por exemplo, o alcoolismo feminino está aumentando, você acha que vão aceitar? Você chegar calibrado na tua casa, briga com a tua esposa, briga com os filhos, fala coisas sem noção, traz problemas, então você vai ter uma série de problemas familiares. A família não vai aceitar muito bem esse comportamento. Ah, não, mas eu faço o que eu quiser. Não é bem assim. Os outros não são obrigados a aguentar a agressão, entendeu? Ou mau humor, seja o que for. Problemas no trabalho. Essa pessoa não vai conseguir trabalhar. Ela está todo dia bebendo, não consegue trabalhar, perde a concentração. Porque a bebida diminui as funções mentais. Então é muito importante que você saiba disso, né? E com muita bebida começa a fritar neurônios. Com o tempo, essa pessoa pode entrar num quadro chamado demência alcoólica. Claro, precisa beber muito para chegar nesse quadro, mas frita neurônios. É a substância que mais frita neurônio. Mata neurônio. Sabe o que é isso? Bom, agora, quando a pessoa bebe demais, tá? Sabe beber com moderação, não tem problema. Então, as propagandas mostram festas, mostram só alegria, né? Só alegria. Mas nos mostram, por exemplo, a tristeza da dependência. Sabe que uma boa parte dos moradores de rua são alcoolistas? E tinham família, e tinham inclusive filhos, e às vezes tem ainda, né? Tem família, tem filhos, mas ninguém suportou, a própria pessoa não conseguiu mais conviver, e aí foi para o meio da rua. Então, muitos moradores de rua são alcoolistas. Então, a dependência química vai ser trabalhada, por exemplo, em consultório, em atendimentos, em internações, né? E é um trabalho muito grande, porque a pessoa tem dificuldade de se libertar. Ela tem dependência química, que tem alguns sintomas. Vocês já viram a seguinte cena? Alguém chega num bar, às vezes até de manhã, e pede alguma coisa. A mão está trêmula, né? E aí pede alguma coisa, toma, aí a mão acabou de ficar trêmula, né? Isso é o delirium tremens, né? Não é delirium tremens. É esse tremor da dependência, o organismo está pedindo, se acostumou o organismo com muito álcool, então o organismo começa a pedir. Isso é dependência química. Então essa pessoa bebeu, acalmou, mas ela vai precisar beber porque o organismo começa a pedir, né? O organismo se acostuma com as substâncias que você coloca, né? Ingere, né? E também a propaganda só fala de alegria e não fala, por exemplo, do mal-estar psicológico, a angústia da pessoa, de perder a família, de não conseguir trabalhar, de não conseguir estudar. Vai se concentrar no estudo, bebe demais,
diminui as funções mentais, prejudica as várias funções mentais. Perde, sim, inteligência, claro que sim. Não tem concentração, não tem as funções mentais adequadas. O cara que está alcoolizado, ele não consegue estudar. Aliás, ele não consegue nem falar direito, né? Quanto mais as outras funções mentais. Nem pensar direito, o raciocínio fica comprometido. Muita coisa fica comprometida. Então, não é só festa, não é só alegria e não é só corpos sarados, porque essa é a grande mentira. Então mostram lá pessoas com corpos sarados. Por que que é uma grande mentira? Porque vai prejudicar a saúde física. Então, por exemplo, com sintomas e doenças. Então, sintomas que começam a aparecer no alcoolista. O primeiro sintoma, né? Então, os primeiros sintomas vão lá para o sistema digestivo. É mais pancreatite, que é o seguinte. O pâncreas, ele produz muita insulina para digerir a quantidade de álcool que você ingeriu. E aí ele começa a entrar em estresse, né? Você pode ter pancreatite, né? Com o tempo, evidentemente, diabetes, claro, né? E depois de muito tempo, cirrose, porque o fígado é um órgão muito resistente. Então, a cirrose hepática pode acontecer, mas para o cara que bebeu muito. E que doença esse cara tem? Alcoolismo, com todas as consequências do alcoolismo. Bom, então, segunda armadilha são as propagandas que mostram só festas, alegrias e corpos sarados, quando a realidade é outra, muito diferente. Aliás, o cara não consegue ter corpo sarado, não. É aquela barriguinha de cerveja. Já viu, né? Não tem corpo sarado. Então, sempre tem a barriga de excesso de álcool. Então, ao contrário de corpos sarados. Bom, eu vou te dar algumas dicas e, na sequência, nós concluímos o programa de hoje. Então, nós vamos fazer, né, a partir de março, na Faculdade Trilógica, a formação de terapeutas para dependentes químicos. Eu sou tanto o coordenador do curso como o professor do curso. É um curso de pós-graduação que você vai aprender como lidar com dependente químico, para ser agente, para ser cuidador, para ser acompanhante terapêutico, para trabalhar em instituições. Então você vai ter uma formação profissionalizante muito legal. Então você vai aprender a lidar com essas pessoas que estão lá na dependência química, estão lá sofrendo, estão lá em clínicas, estão tentando superar um problema que foi criado para essa pessoa, vamos dizer, desenvolveu esse problema, ela não sabia que ela tinha uma tendência à dependência química, e você vai aprender a trabalhar com essas pessoas, tá? Então, o telefone da Faculdade Trilógica na pós-graduação é o 3032 4105. 3032 4105. Pergunte, busque mais informações que você vai fazer uma formação muito interessante se você for lá fazer o curso, evidentemente. Bom, aí terminamos na semana passada a série A História que Nunca Foi Contada. Você quer continuar vendo essa série? Você quer continuar participando dessa incrível, né, conversa, dessa incrível fala sobre o verdadeiro passado da Terra? Então você pode ir lá na Consciência Cósmica, né? Na próxima quinta-feira vai ser A História que Nunca Foi Contada, Dilúvio, sobre tudo o que aconteceu de catastrófico no passado da Terra. Então é muito interessante porque isso fica no nosso inconsciente coletivo, até em sonhos, tá bom? Bom, aí você entra em contato com a Consciência Cósmica no 3287-7022. 3287-7022. E também você pode comprar, né, o livro A Origem da Terra. Está o meu nome completo, Marc André Kepp, da editora Madras, em todas as livrarias do Brasil. Não tem lá? Pede, solicita, eles vão atrás e trazem o livro para você. Então, A Origem da Terra, a história que nunca foi contada.
Vamos concluir o nosso tema, né? Falei de duas armadilhas, né? A primeira armadilha é a pessoa que não sabe a diferença entre beber socialmente e beber demais. Segunda armadilha são as propagandas, né? Que mostram festas, alegrias, copos sarados e a realidade não é essa. E a terceira armadilha é aquele incentivo que você recebe das pessoas. Então, às vezes, os seus amigos, né? Sai com seus amigos, né? Tá todo mundo bebendo e você pede uma Coca-Cola. Aí o cara fala, não, mas isso é para criança. Ô cara, o que é isso? O que está acontecendo com você? Então, muitos amigos incentivam. Então, a sociedade em geral, bebe só um pouquinho. Não, toma só um pouquinho, não vai fazer mal, etc, etc. Então, começa aquele incentivo social de amigos, parentes, às vezes, né? E várias pessoas, né? Só que estas mesmas pessoas que te incentivaram, se você entrar num quadro de dependência química, se tornar um alcoolista, melhor essa palavra do que alcoólatra, ficou muito pesada, né? A palavra alcoólatra, né? Então, você se torna um alcoolista, aí essas mesmas pessoas que incentivaram vão falar mal de você, na tua cara e para os outros. Tá bebendo demais, cara, para com isso. Aí não adianta você falar, mas foi você que me estimulou. Não, mas eu não tenho culpa. Então começa a falar assim, você não se controla. Ou esse cara, né? É mais comum falar para os outros, né? Esse cara não se controla, esse cara bebe demais, esse cara fica bêbado e vem encher o saco da gente, vem trazer problemas para a gente, né? Então estou trazendo expressões muito populares que são usadas quando a pessoa bebe demais. Então, essas mesmas pessoas que te estimularam, que falaram que é legal, comece e vai em frente, elas mesmas não sabiam do seguinte: grande parte das pessoas consegue beber um pouquinho só e não se tornam dependentes químicos. Mas você nunca sabe. Então, em torno de 10% da população tem uma tendência mais forte, que é até biológica, psicológica, mas é biopsicossocial, de se tornarem alcoolistas. Então essas pessoas não vão ficar no primeiro gole, vão beber bastante, vão ter até muita resistência para beber, uma resistência física, né? Então conseguem beber bastante e o corpo vai aguentando, né? Então bebem, que é a chamada tolerância, né? Um termo técnico. Então começa a ter uma tolerância a doses cada vez maiores e vai querendo doses cada vez maiores de bebida alcoólica e tudo mais. E aí essa pessoa começa a se tornar um dependente químico. Então aqueles caras ou aquelas pessoas que te incentivaram são os primeiros a te criticar. Pô, mas eu não sabia que esse cara ia beber tanto. Pô, mas tá demais. Logo de manhã esse cara já tá bebendo. E o pior é que falam para os outros. E não falam para você. Dificilmente vão falar para você. Pode chegar e falar para a pessoa, olha, escuta, cara, de manhã, o que está acontecendo, né? Você não quer fazer um tratamento? Tá, o cara pode ficar bravo e dizer assim, olha, vai passear. Tudo bem, mas dá uma ajuda, né? Tenta ajudar essa pessoa. Não, olha, faz um tratamento, você vai melhorar, isso passa, você consegue, etc. Dá um estímulo para essa pessoa, em vez de ficar falando pelas costas, né? Então, espero que o tema de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.